Olá Nutelinhos, tudo bem com vocês? Em inspiração do vídeo, eu vou dar créditos para a Patty, porque o vídeo vai ser bem parecido. Hoje iremos falar sobre as comunidades esquecidas. Ao longo dos anos, a primeira comunidade e sobre a comunidade mais famosa do Roblox, conhecida como Rainbow Friends, marcou muito a minha infância desde o capítulo 1. Ficou muito famoso, mas a comunidade erra muito mais, muito tóxica. Como fazendo chips inapropriados e vídeo bem estranhos, e ficam editando coisas dos personagens como de vezem, namorado. E também tem vídeo onde os personagens ficam brigando uns aos outros para quem fica com o outro. Mas o outro lado da comunidade mais legal tem vídeos teorizando sobre tudo e vídeo em gameplay, que muito bom. Exemplo a Melzinha Mel Games, os vídeos dela de Rainbow Friends, e muito bom, recomendo vocês irem lá assistir. Mas o jogo foi esquecido, por conta que erra muito repetitivo. Aí o Rainbow Friends foi parado de ser gravado e jogado. Minha teoria é que o dono do jogo parou de promover a história, já que o jogo foi parar de se gravar, e ninguém mais entrou. Tem pouca pessoa, nesse exato momento, entrando no jogo. Agora vamos falar sobre o jogo ficou bem famoso ao longo do tempo. O jogo realmente dava sustos, mas ninguém mais entrou porque o jogo também era bem repetitivo e bem chato de se jogar. Agora ninguém mais entra, só pouca pessoa, nesse exato momento, está jogando o jogo agora. E também, o Problems fazia muitos vídeos de mas ao longo do tempo, o jogo parou de ser jogado, e parou de ser gravado, já que não tem muita coisa para gravar lá, e também o jogo não tinha tantos sustos. Os jogadores já sabem como jogar, e desviar dos monstros, então é bem difícil de achar um vídeo de hoje em dia. Agora vamos falar sobre o jogo mais famoso fora do Roblox. Sim, eu estou falando do Sprunic, um jogo mais sofrido. A comunidade dele é bem tóxica, como chupar personagens que não combinam. E na Play Store, se você pesquisar o nome deu jogo a capa, e bem 18 porque os fãs ficam fazendo personagens ficarem bem estranhos. Mas, indo pro lado bem melhor, tem animaçãozinhas bem fofas, e tem gente seguindo a lore do jogo, e também tem as músicas feitas pelos fãs. Mas o jogo foi excluído, porque o computador do dono do jogo foi hackeado, e a pessoa que Raquel começou a xingar o dono do jogo, então ele deixou o jogo fora de ar. Agora vamos falar sobre o meu antigo jogo favorito do Roblox. Sim, eu estou falando de Ping, a história do jogo incrível. Eu conheci graças a Melzinha. O jogo erra lindo, a história que a Peppa foi infectada com vírus, e maravilhosa. Eu era muito viciado nesse jogo, e meu primo também kkkk. Eu jogava todos os dias, e tinha todos os personagens, mas um certo dia horrível o jogo foi anunciado que não ia mais ter gameplay e história. Dá vontade de chorar quando penso nisso. Me lembro que eu chorei muito quando era pequeno. Mas ele não saiu do Roblox, ainda está vivo, só no Roblox, mas na comunidade foi esquecido totalmente. Ninguém mais joga o jogo, ele só está ali, existindo dentro da plataforma. Agora vamos falar sobre a Escola de Papel. A história é muito boa, e fiz um monte de personagem original, mas a comunidade lá era bem tóxica, shippando personagens com professores, isso e bem errado, mano, e como shippar .vc com seu professor. E também, a criadora do universo, vendo que as pessoas ficam fazendo com seus personagens, ela apagou a história e o canal dela, mas tem gente sem noção que fica fingindo ser ela nas redes sociais. Isso é bem errado, mano, ficar fingindo ser outra pessoa nas redes sociais, e errado. Já fizeram isso com a Patty no TikTok. Agora vamos falar sobre a comunidade de DNDSWOD. As pessoas ficam shippando personagens que não combinam, mas tem gente que shippa uma criança com um cachorro. E bem errado, já que criança não pode namorar e shippar com um cachorro, já e sacanagem, já que cachorro só namorado cadela, então isso seria um crime. E a todos já é shippada com o Rodiger, mano, e como você shippar você com seu pai?
E também o jogo e bem repetitivo demais. A Square já tentou colocar máquina de esteira e de bolinha, mas a mecânica é a mesma, então isso e bem chato. Deveria ter um elevador do passado para ver a lore do jogo e conhecer mais o Ishor e como os tons viraram os Twisted. Mas se acalmem, ele não foi totalmente esquecido. Ainda é muito famoso e bem legal. 10 Se jogar, recomendo vocês jogarem. Agora vamos falar sobre Stumble Guys. O jogo foi muito famoso na época. Eu e meu primo jogavam muito kaká, mas ele foi esquecido por causa de ser também repetitivo demais. Ele ainda continua recebendo atualização até hoje. O jogo está vivo até em 2026, mas não está levando nenhum vídeo. Eu acho nunca vi vídeos de Stumble Guys, mas ainda ele está sendo ativo até hoje em dia. E eu tenho ele instalado no meu celular. Agora vamos falar sobre a comunidade mais idiota e besta que já vi em toda a minha vida. Sim, eu estou falando sobre os brainrots, aqueles memes de 2025 erra, tralarelo ou tum-tum, saror para todo lado, mas eles não estavam sozinhos, também existia o Bob Gedlabubo, e 67 e 61. Da primeira vez que vi um brainrot, achei que só era um meme, que vai durar apenas uma semana. Não, durou do final do ano. E também tinham as crianças brenchoteadas. Provavelmente você tem um primo ou prima, ou colega da escola que já repetiu várias vezes esses memes. Ainda bem que esses memes morreram. Achei que ia morrer de tanto ouvir memes idiotas. Mas também tinham o cara está no teto. Vocês podem não acreditar em mim, mas FZTAM, uma música dos Caratão no Teto. Mas agora, vamos falar sobre a comunidade dos países. Você deve conhecer, já que eram historinhas de países. Mas tem pessoas, bem lelê da cuca, que chipam o Brasil com os Estados Unidos. Mano, a comunidade em si, erram bem tóxicas. Quem chipa o Japão com o Brasil, mano? Mas tem a comunidade de história de planetas. A história erram de planetas que faziam o que quiser, mas eu fiquei sabendo que estão chipando a Terra com o Mercúrio. Nem eu acreditei nisso quando ouvi. Mas tem um lado da comunidade bem melhor. Erram historinhas de não jogar lixo na Terra ou tenha cuidado para não morrer no espaço. Agora vamos falar sobre Fall Guys, ele bem igual ao Stumble Guys, mas também foi esquecido. Me lembro que eu queria abaixar ele no celular, mas não conseguia. Kkkk. Mas antes de continua, eu queria dizer, se inscreve no canal, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Agora sim podemos, continua, vamos de falar sobre a comunidade. Dayboys, e aquele professor que mata quando um aluno vai mal. Ele era bem famoso na época, mas não durou muito, foi esquecido por muitos e alguns de vocês não se lembram. Ele foi de inspiração, a educação Teixon, mas foi esquecido por muita gente. Agora vamos falar sobre a comunidade de Labubu. Tinham muitos vídeos e boatos que ele erra do coisa rum. Eu tenho um em casa, mas ele e do bem então, e mentira sobre do que estão falando. Agora vamos falar sobre a comunidade de Sonic. Ele erra, uma comunidade bem famosa depois dos 2 filmes, mas foi esquecido do nada. Você deve conhecer por causa do Sonic X, já que foi famoso por muito tempo, mas foi abandonado. Me lembro que tinha medo do Sonic esquendo, erra pequeno, kkkk. Agora vamos falar sobre a comunidade de Gachabug. Erra vídeos do Gacha, só que tinham os personagens de Ladybug e eu erra viciado em Gachabug, já que eu sou apaixonado por Moakelas Ladybug. Os vídeos eram bem legal, eu assistia, desde a Marinette foi acomadizada, e vídeo de revelando a identidade dos personagens. Agora vamos falar sobre a comunidade de SPC. Eram muito famoso, mas foi esquecido pelo tempo. Engraçado que o Anthony ama falar sobre isso. Agora vamos falar sobre a comunidade de Creepypasta. Eram lendas como Slenderman ou Jeff the Killer, só quem erra a raiz lembra disso. Eu me lembro que isso erra bem famoso, eu acho. Quem se lembra da comunidade Dinossauro erra bem famoso na época. Engraçado que o Anthony ama falar sobre isso, e tem uma coleção de dinossauros em casa.
Aí não, o vídeo está muito longo, preciso parar agora, então. Então tchau, Nutelinhos, e fiquem com Deus. Agora eu vou fofocar com o Dandy. Dandy, você sabia que o Xirimpo bateu na cara da Vin? Bem feito. Aquela TV quebrada. Mereceu a tacaata. Tchau, Gabi. Vou assistir as minhas maravilhosas. Faitas. Tchau, Flor, da Shop.